Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras, da ParkSeg Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, guerreiros! El mentor, Adalberto Benhaja. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Percival Barbosa, está conosco. Olá, amigos, todos que estão nos ouvindo, mais a equipe aqui do CT Segurança. Estou muito feliz aqui de estar aqui hoje e vamos conversar aí sobre arquitetura da segurança. Percival Barbosa é arquiteto e urbanista desde 2001, dedica-se ao desenvolvimento de técnicas de proteção física na segurança patrimonial. Foi diretor de projetos para condomínios na Lince Segurança, diretor técnico da Vila Segura Consultores Associados. Atualmente é o CEO e co-founder da Condizione Serviços Tecnológicos e business partner na Willy Innovative Consultants, além de apresentador do programa Arquitetura da Segurança no canal do CT Segurança. Muito bem-vindo, Percival. Obrigado, Christian, Kleber, Adalberto. Estamos aqui. E o nosso tema de hoje será Septed. Percival, antes de a gente entrar no tema e contar para nossa audiência o que é o Septed, conta para nós, quem é o Percival Barbosa? Percival Barbosa é um arquiteto de formação que chegou à condição de arquiteto porque aos 16 anos de idade arrumou emprego de desenhista numa construtora. Trabalhei a minha vida profissional como arquiteto, mas principalmente como empreiteiro de obras, porque logo que me formei, fundei uma construtora. Durante 15 anos eu empreitava a obra. Na época do Plano Collor, né, a minha construtora, que era uma construtora de pequena para média, ela ficou numa situação que ela precisava de mais investimento, eu acabei vendendo a construtora, tá certo? E acabei me dedicando à arquitetura para a segurança por uma coincidência. O titular da Lince Segurança, que era meu fornecedor na construtora, ele me convidou para trabalhar em segurança. E eu nunca tinha feito nada em segurança profissionalmente. E comecei com a Lince. Eu tinha muita experiência com condomínios, por causa da construtora, e comecei a trabalhar em segurança por causa disso. E assim comecei a minha carreira, vamos dizer, no setor de segurança. Eu não tenho formação policial nem formação militar. Eu sou quase um outsider nesse mercado. E, a partir daí, comecei a desenvolver projetos de segurança com a Lince para condomínios especificamente, que era um setor que a Lince tinha interesse em atender. E aí, desenvolvendo esses projetos, eu comecei a notar a importância que a arquitetura tinha na composição das soluções de segurança. E aí comecei a me aprofundar nesse estudo de arquitetura para a segurança. E cheguei no Septed. Pesquisando, falando, eu cheguei no Septed. A curiosidade sempre me levou a aprender, a tentar aprender mais do que eu fazia. Eu sempre pegava o que eu fazia e tentava fazer melhor. E isso, com dedicação, com estudo, você consegue. E foi assim que eu entrei no Septed. Septed é uma palavra difícil de falar, difícil de entender, é Crime Prevention through Environmental Design. A gente, no programa, traduz por arquitetura de segurança, o desenho contra o crime. E, a partir disso, já são 20 anos dedicados à segurança com esse enfoque na arquitetura. Percival, quais são os pilares do Septed? O Septed é um approach da segurança através da arquitetura do espaço.
uma metodologia desenvolvida com melhores práticas, uns 40 anos aproximadamente. Começou no Canadá, nos Estados Unidos, hoje está em diversos países. E o CEPTED, fazendo bem resumido, ele trata de fundamentos. São fundamentos que tratam da visibilidade, do reconhecimento, da territorialidade, do pertencimento, do compartilhamento. São fundamentos que têm a ver com a natureza humana, ou seja, como as pessoas se comportam nos espaços. Quase que como você age na sua vida, né? São traduzidos de forma espacial, para que os espaços previnam ações desfavoráveis, a redução do medo, o aumento da sensação de segurança, uma série de questões. Uma definição oficial da ICA, né, International CEPTED Association. O CEPTED é uma abordagem multidisciplinar para a prevenção do crime que usa o desenho urbano de arquitetura e o gerenciamento para espaços construídos ou naturais. As estratégias procuram reduzir a possibilidade de você ser vítima de algum delito, deter decisões de delitos antes da ocorrência do crime e construir um senso comum de sensação de território, né, de pertencimento e controle de áreas, para reduzir crime e minimizar também o medo do crime. Essa é uma definição oficial do CEPTED, né? No Brasil, né, como que o uso, a mentalidade, né, de aplicação do CEPTED tem sido utilizado? Tipo, desde o surgimento, você entende que a gente aqui já começou, de alguma forma, ter isso nos projetos, nas construções. Enfim, qual a visão no Brasil de observância e aplicação, né? Quantos profissionais de fato olham e aplicam os conceitos? Olha, hoje em dia no Brasil ainda é muito raro. Existem poucas iniciativas que a gente conhece de aplicação do CEPTED em projetos. E quando eu estou falando de projetos, são projetos de edifícios e, às vezes, até de bairros, de regiões, de cidades, etc. Existe alguma iniciativa já, só para vocês terem uma ideia. O primeiro contato que eu tive com o CEPTED foi em 2002, quando eu comecei a trabalhar nessa área aqui de segurança, fazendo aqueles projetos, conforme eu falei para vocês, e eu comecei a pesquisar. Veja como o mundo é pequeno, né? O primeiro contato que eu tive com o CEPTED foi um trabalho da Macarena Raul Vargas, que hoje é presidente internacional do CEPTED e teve no nosso programa Arquitetura da Segurança no último programa. Foi o primeiro trabalho, e foi um trabalho financiado pelo World Bank e aplicado na cidade de Olinda, em Pernambuco, no Brasil. Então, as iniciativas ainda são poucas, porque existe muito pouca divulgação do CEPTED. Nas escolas de arquitetura, isso ainda nem existe. Eu, por exemplo, tive que aprender na prática. Então, ainda é muito pequeno no Brasil essa aplicação. Mas isso vem mudando. Os canais que vêm permitindo essa mudança é o próprio programa que a gente faz na plataforma do CT Segurança. A Arquitetura da Segurança vem auxiliando a divulgação desse conhecimento no Brasil. Um trabalho que a própria Macarena reconheceu que está sendo feito. Embora até já exista um CEPTED no Brasil, mas ainda, como eu falei, a divulgação é muito pequena. Principalmente se você for aplicar o CEPTED em espaços públicos, que envolvem a participação, muitas vezes, de entidades públicas. Isso, vocês sabem, no Brasil é um pouco difícil de você fazer funcionar, né? Porque você começa a depender de órgãos públicos. Agora, em edifícios já é um pouco mais desenvolvido. Eu mesmo, né, aplico o CEPTED nos meus projetos e conheço alguns arquitetos que também já iniciaram esse tipo de aplicação. Se você olhar, a arquitetura ela acaba determinando a segurança de um lugar. Como a segurança poderá ser feita? É fácil imaginar. Vai desde o propósito do edifício. Se eu te der um banco para projetar, o banco já tem um propósito, ele já toma alguns riscos só pelo fato de ser banco. É diferente de um supermercado, é diferente de um condomínio residencial, é diferente de uma estação do metrô. Cada lugar desse, ou seja, o propósito de cada lugar, já traz com ele alguns riscos que devem ser traduzidos no projeto e que depois vai permitir uma operação da segurança mais adequada, mais adaptada, sem você ter que ficar fazendo adaptações, reformas, etc. Imagine que você tem um condomínio residencial.
com uma portaria, ele tem um enfoque de segurança. Se ele tiver 2 portarias, mudou completamente. Se ele tiver uma entrada de veículos que não tem uma portaria, mudou de novo, entendeu? Então, a forma como o edifício é projetado determina o que se pode fazer depois. E muitas vezes determina até o custo operacional da segurança. Isso é uma outra questão que a gente vai abordar no programa, que é a arquitetura flexível. A arquitetura geralmente é uma coisa, vamos dizer assim, dura, concreta. Estamos cansados de ver aqui tecnologias evoluindo dia a dia, possibilitando mudanças assim quase que diárias na sua forma de viver e na forma até de operar prédios, de operar edifícios e etc. Mas a arquitetura é difícil traduzir isso, porque a arquitetura não é tão flexível quanto a tecnologia. Então, como a gente vai poder projetar prédios que possam se adaptar para o futuro, preparados para novas tecnologias que estão chegando? Isso é uma questão central, não só para prédios, para cidades, mesmo para bairros, porque a arquitetura dá a base para a tecnologia, né? E você tem, no final da história, a experiência do usuário, que é o cara que está usando isso. Ou seja, a arquitetura não é só ficar bonitinho, né, Percival? Como às vezes o pessoal acha e fica levando a arquitetura como só um design e tudo mais. E muita coisa por trás. É isso que o pessoal precisa levar em consideração, né? É isso mesmo. E o desenho da segurança começa antes, começa no projeto, né? Isso, exatamente. Começa no propósito do edifício. Se você for um empreendedor, por exemplo, você adquiriu um terreno para incorporar um edifício ou construir um supermercado, um shopping center, o que for. Quando você escolheu o lugar do terreno, você já comprou uma série de riscos que estão ali. Então, o propósito do teu edifício vai, em grande parte, determinar a forma que ele vai ter final. A arquitetura não é só estética. Você pode muito bem ter segurança com estética, com arquitetura. Que isso tenha muito a ver com o quê? Com a experiência do usuário. Quer dizer, a experiência do usuário tem tudo a ver com isso. A experiência do usuário tem a ver com o propósito do edifício, que tem a ver com a legitimidade do uso. Quando você for falar de controle de acesso, a legitimidade é fundamental. Toda a segurança que nós tratamos aqui, que é a segurança privada, a gente trata de legítima defesa. E isso vai implicar na arquitetura, na tecnologia, no sistema, no que você pode usar para conferir essa legitimidade, para que ela funcione. Percival, e aí quais são os desafios para levar esse conhecimento, né, levar essas informações para o mercado, para isso ser feito realmente antes do início do projeto, né? Exatamente no rascunho do rascunho. A gente tem que começar a considerar essas coisas. Primeiro, a gente tem que difundir essa mentalidade no Brasil. Como o CEPTER já tem um desenvolvimento bastante, são 40 anos, de melhores práticas, existem fundamentos. E esses fundamentos eles precisam ser conhecidos no seu detalhe técnico, às vezes. Só para dar um exemplo bem simples. O CEPTER recomenda, por exemplo, que a arborização de ruas tenha uma certa dimensão. As copas das árvores estejam acima de 3 metros de altura, para que você tenha a visão horizontal. Ou seja, que a arborização não impeça a visão. O que eu falei, o fundamento, a visibilidade. Precisa da difusão dessa mentalidade. Eu acho que nós precisamos de uma abordagem também educacional, oferecer cursos, não só para arquitetos, para administradores, para gestores de espaço, para integradores, para o pessoal que trabalha em segurança, para gestores de segurança. Porque quando você olha uma indústria, por exemplo, e você olha pela abordagem da arquitetura da segurança, a sua visão sobre a própria segurança muda. O Kleber, aqui que trabalha com os radares, Magos, ele sabe disso. Ele sabe que os radares eles dependem da configuração física do local. A arquitetura da segurança na veia. Inclusive podendo, né, Percival, ou não antecipar o diagnóstico de uma tentativa de invasão, ter um entendimento pleno de quais são os anéis de segurança, que hoje a gente já está partindo, né, não só para os círculos concêntricos, mas para as esferas concêntricas. Mas veja, se eu tivesse que projetar uma indústria hoje, eu chamaria o pessoal dos radares, antes de começar a desenhar. Quais são os parâmetros que eu preciso? Para quê? Para que os radares funcionem da forma mais eficiente possível. É completamente diferente do que a gente pegar uma indústria pronta e tentar instalar os radares lá. Eles vão ter uma certa configuração. Mas se eu pensei nisso antes, eu posso ter uma configuração melhor. Sem dúvida, otimizar, né, os recursos tecnológicos integrados com o ambiente, né, Percival? Exatamente. E isso resulta num equilíbrio, vamos dizer, da segurança entre arquitetura, tecnologia, pessoas, tal, que é o equilíbrio ótimo, que vai dar, inclusive, o menor custo operacional no final. Se você for falar com indústria, mas eu acho que isso vale para qualquer tipo de
de negócio, né? Você sabe muito bem, custo é palavra fundamental. ROI é palavra fundamental. Essa mentalidade ela tem que ser divulgada, essa mentalidade tem que ser ensinada. Nós temos que disponibilizar essas técnicas CEPTED para que as pessoas se interessem e possam aprender. Tem um trabalho de divulgação para ser feito, tem um trabalho educacional para ser feito, tá? Isso é uma coisa que a plataforma, o CT Segurança, provavelmente vai permitir, como já está permitindo. Eu recebo conexões e contatos praticamente por causa do CEPTED, toda a América Latina. Tudo graças ao CT, viu, Christian? Graças ao programa. A audiência ficou curiosa agora para saber como é que eles fazem para acessar esse programa, né? No YouTube/CT Segurança. É um programa quinzenal. E nós, a cada programa, temos um convidado especialista em algum aspecto do CEPTED ou alguma aplicação prática do CEPTED para que a gente trabalhe nessa difusão desse conhecimento no Brasil. Muito bacana. Eu já tive a oportunidade de ir lá falar sobre segurança perimetral, né, Percival? E foi muito bacana, porque naquela oportunidade a gente até conseguiu definir alguns parâmetros. Cara, o programa é muito rápido, é muito breve, né? Não dá para detalhar, mas a gente definiu até algumas práticas de uso dos radares, por exemplo, definindo, inclusive, onde eles são aplicáveis. E a gente tem um orgulho disso, né? Porque desde que a gente iniciou o programa, praticamente no prazo de um ano, nós tivemos convidada a presidente internacional do CEP. Acreditar no programa, de acreditar na gente, de acreditar na plataforma do CT Segurança, isso está sendo difundido, inclusive, hoje pela América Latina. Christian Visval foi o tradutor oficial daquele episódio do programa. E tá lá na playlist do canal do CT, lá no youtube.com/CT Segurança. É só procurar lá pela Arquitetura da Segurança. Momento mergulhando no conhecimento. Percival, indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Eu li algumas coisas na minha vida que me ajudaram, né, na minha trajetória. Primeiro, o Guia de Arquitetura da Cidade de Nova York, editado pela AIA, American Institute of Architecture. Esse guia de arquitetura da Nova York mudou a minha visão de como ver os prédios. Um outro livro que eu recomendo muito, o provavelmente o Adalberto conhece, é o Posicionamento. Ou seja, como você posiciona a sua empresa, o seu negócio, você mesmo, no mercado. De Al Rise e Jack Truth. Um outro livro que eu recomendo é o Gerente Lean. Para quem não sabe, Lean é o nome do sistema Toyota de produção, do Lean Institute of Brazil, que tipo Michael Ballet e Fred Ballet. Inclusive, ele passa os conhecimentos de uma forma romanceado. Ele conta uma história de um gerente de uma fábrica na França e como aconteceu a transformação Lean nessa fábrica. Um outro documento que eu recomendo é esse próprio trabalho da Macarena Raul Vargas em Olinda, financiado pelo World Bank. Procurando no Google, você encontra. É um trabalho fundamental. Foi o trabalho que me motivou a continuar a estudar o CEPTED lá em 2002. E, por último, o que eu recomendo, o Adal também vai concordar comigo, é o Lean Startup, do Eric Ries. Esse livro, acho que também modifica a sua forma de pensar. Momento Passo do Gigante. Percival, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da sua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Percival Barbosa. No ano 2000, mais ou menos, quando eu vendi a minha construtora, eu fiquei um tempo sem fazer nada. Aí comecei a ligar para algumas pessoas. Uma das pessoas que eu liguei foi o Walter Ribeiro, da Lince Segurança. Ele falou assim, olha, eu nunca trabalhei com condomínios, porque condomínio tem uma série de preocupações e tal. Como você trabalhou com condomínios, você não quer assumir aqui um departamento aqui na minha empresa, que ele era uma integradora, não? Eu nunca tinha ouvido falar desse assunto, mas ele me deu um cartão impresso e eu, com aquele cartão, comecei a conversar com os condomínios. Eu não tenho medo, eu tenho um enfoque que eu acredito que eu vou ter capacidade de aprender. Eu tenho a mente aberta para aprender as coisas.
para olhar as coisas de forma diferente, para não me conformar com a maneira como as coisas são feitas atualmente. Então, em tudo que eu estou fazendo, eu procuro fazer o melhor que eu posso e com a mente aberta para aprender. Então, nesse dia que eu peguei aquele cartão que ele mandou fazer e saí na rua, ligando para condomínios, para síndicos, para administradoras, tentando falar com eles sobre segurança, esse momento mudou minha vida, até hoje. Momento mergulhando de cabeça. Percival, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o Percival mergulha de cabeça? Eu mergulho de cabeça na minha família. Cuido da minha família como prioridade máxima. Eu estou falando da minha mulher, dos meus filhos e até do meu pai hoje, que tem 99 anos, cuido dele. Então, esse é o mergulhando de cabeça. Agora, se eu estivesse começando hoje, eu mergulharia de cabeça na educação financeira. Eu acho que, independente de qualquer ramo, qualquer atividade, seja você funcionário, empreendedor, dono da empresa, diretor, o que for. Isso é legal, até tipo assim, e não pensar se eu fosse mais jovem ou não, porque isso não tem idade para realmente para estudar, para aprender. A gente sempre tem que aprender sobre educação financeira, é algo que faz parte, mas realmente para quem está escutando, não precisa ser mais jovem não. Agora é momento realmente para estudar. Temos muito conteúdo também sobre isso, né? Aqui no canal do CT Segurança, o próprio Integrando a Segurança toda terça-feira 17 fala muito sobre histórias dos empreendedores do mercado e entra muito na questão de estudo financeiro de cada um deles, então isso é muito legal e tem muita informação aqui no canal. Educação financeira eu acho que é inclusive uma falha educacional no Brasil. A dificuldade das pessoas falarem de dinheiro, né, pessoal? Sim, pois é, então, às vezes você tem uma relação muito ruim com o dinheiro, né? Por falta de informação. Sim. É a mesma coisa com a segurança, você age na segurança por medo. É melhor você entender o risco e aí você racionaliza o medo. Esse tipo de conceito, esse tipo de educação, eu acho que eu recomendaria para todos. Percival, o que é o credit? Tô brincando. Não, tô brincando. Percival, quem quiser saber mais sobre CPTED, procurar mais informações, onde as pessoas podem ter acesso a esse tipo de conteúdo? Tem o site, né, da ICA, CPTED International Association.com, você acha ICA, aí tem muita informação, obviamente. Tem o nosso programa, Arquitetura da Segurança. E se precisar de mim, se quiser falar comigo, o meu celular é 5511-98222-6866. Meu e-mail é percival@conditione.com.br. E eu estou à disposição para esclarecer o que for possível, o que eu puder. Percival, super obrigado pela sua participação aqui no CTcast, pela sua contribuição arquitetando a segurança, ajudando o país a estar mais seguro. É muito bom tê-lo aqui conosco no CTcast e obrigado para você também na audiência. Afinal, nos vemos semanalmente com conteúdos inéditos aqui no